Campina Grande, sexta-feira, 5 de julho. Outra vez, opção para a vida adentrando em seu lar. Eu espero que você continue conosco, não mude de canal, porque certamente Deus tem uma bênção para a sua vida e para o seu coração. Lembre-se que Jesus assim afirmou: eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu. E assim como nós precisamos de alimentar o nosso corpo físico com o alimento material, nós também precisamos de alimentar o nosso coração, o nosso espírito e a nossa alma com a palavra de Deus. Ele também disse: eu sou a água da vida. Aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais tornará a ter sede. E se nós precisamos de ingerir a água todos os dias, nós também precisamos de dessedentar a nossa alma. Lamentamos porque muitos, mas muitos mesmo, querem dessedentar a sua alma com água ardente, com cerveja, com uísque, celebrando o maior São João do mundo que terminou semana passada, mas nada disso vai dessedentar a sede da sua alma. Só Jesus. Portanto, continue conosco. Logo mais estaremos ouvindo uma outra reflexão para a nossa meditação e para o alimento da nossa alma. Mas antes, eu quero deixá-los com o cantor de saudosa memória, Luiz de Carvalho, interpretando a música Paz no Vale. E quem não precisa de paz? Todos nós. Jesus também disse: eu sou aquele que vos dou a paz. E a paz que eu vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Portanto, Jesus é o príncipe da paz. E somente Ele e nele nós encontramos paz real. A paz que o mundo precisa receber, porque estamos vivendo num momento de guerra, de conflitos. A Ucrânia com a Rússia, nós vemos também Israel lutando pela sua sobrevivência contra o Hamas lá na faixa de Gaza e agora contra o Hezbollah no norte, no Líbano. Então, o mundo precisa de paz e Jesus é este único homem que pode realmente nos dar paz. Deleite-se com esta música, Paz no Vale. Muito cansado estou, mas procuro o Senhor. Dele é a voz que eu almejo ouvir. Na gloriosa manhã ou à noite a dormir, haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim. Quando o sol surgir no horizonte além e mostrar todo o vale em flor, eu ali quero estar muito alegre a cantar na presença do meu Senhor. Haverá
do vale pra mim. Nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim. No livro de Zacarias, capítulo 6, versículos 9 a 15. O título do nosso estudo, Fiel Palavra, hoje trataremos sobre o tríplice ofício medianeiro de Cristo. Talvez alguns irmãos estranhem, porque nós estamos lendo um texto do Velho Testamento, do penúltimo livro dos profetas menores, que possivelmente vocês a princípio vão pouco saber porque nós lemos esse texto, mas no desenrolar do estudo vocês vão entender. Vamos ler capítulo 6, meia dúzia, versículos 9 a 15. Vamos ler. A coroação é o título, a coroação de Josué, o renovo. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: recebe dos que foram levados cativos, a saber, de Eldai, de Tobias e de Jedaías, e vem tu no mesmo dia, e entra na casa de Josias, filho de Sofonias, para a qual vieram de Babilônia. Recebe, digo, prata e ouro, e faze coroas, e põe-nas na cabeça de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E diz-lhe: assim diz o Senhor dos exércitos: eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. As coroas serão para Relém, para Tobias, para Jedaías e para En, filho de Sofonias, como memorial do templo do Senhor. Aqueles que estão longe virão ajudar e ajudarão no edificar do templo, o templo do Senhor. E sabereis que o Senhor dos exércitos me enviou a vós outros. Isto sucederá se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor vosso Deus. Amém. Podem sentar, irmãos. Como eu falei, o título do nosso estudo de hoje é o tríplice ofício medianeiro de Cristo. E eu quero primeiramente fazer aqui uma avaliação bíblica desses ofícios de sacerdote, profeta e rei no Antigo Testamento, para a gente entender por que Jesus recebeu esse tríplice ofício. Ele também foi sacerdote, foi profeta e rei. E para a gente entender isso, é bom que nós, viajando para o Velho Testamento, saibamos como era que era realizada ou como era desenvolvido esse ministério ou esse ofício. Primeiramente, o ofício não era escolha humana. Não era um homem que dizia: eu quero ser profeta, eu quero ser um sumo sacerdote, ou eu quero ser rei. Aliás, a busca pelo poder e a ambição pelo poder está no coração de todos os homens. Mas nem por isso esses ofícios, sumo sacerdote, profeta e rei, era por inclinação, porque alguém gostaria de ser ou desenvolver, mas esse dom, essa convocação,
era exclusivamente dada por Deus. É como alguém que talvez se arvore ser ministro, pastor, missionário, missionária, e ponha na cabeça: eu quero ser pastor, eu quero ser missionário, eu quero ser missionário. Se não tem vocação, se não tem uma escolha específica por Deus, que é Ele quem chama, Ele é quem vocaciona, Ele é quem designa esse ofício, no caso, pelo que nós vamos ver, de sacerdote, profeta e rei. Todos estes homens eram chamados por Deus, eram ungidos por Deus, e eles tinham esse ofício designado pelo próprio Deus. Este ofício, meus irmãos, como dissemos, não era uma escolha humana, mas uma escolha sobrenatural, transcendental, divina. E por isso é que nós vamos encontrar, eu vou citar apenas 3 exemplos, eu podia citar aqui muitos exemplos, mas eu vou citar apenas 3. Um exemplo do rei Salém, rei Melquisedeque, lá no Antigo Testamento. Depois vamos ver a vocação, a chamada do profeta Samuel. E por último, vamos falar sobre o rei Davi. Aí é quando nós vamos entrar no estudo, e especificamente mostrando por que esse texto está lá no penúltimo livro da Bíblia. Inicialmente, meus irmãos, quando nós vamos ler a chamada de Deus para este ofício, no livro de Gênesis, no capítulo 14, versos 18 a 20, nós encontramos Melquisedeque, rei de Salém, que era um protótipo de Jesus. Esse Melquisedeque, a Bíblia diz que ele surgiu sem ter como citar de onde ele nasceu, quem eram os pais dele, a árvore genealógica não existe, e eu vou mostrar logo mais para vocês. E ninguém sabe como foi o fim deste homem, mas ele existiu em carne e osso, e ele era um protótipo de Jesus, porque do mesmo modo como Jesus, inclusive é citado lá no livro de Hebreus, conforme a ordem de Melquisedeque, rei de Salém, e aí nós vamos entender, pelo menos eu gostaria de ler essa passagem para que vocês percebam. No capítulo 14 de Gênesis, versos 18 a 20, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do rei Altíssimo. Ele abençoou, trouxe pão e vinho e ele abençoou. Diz o texto sagrado, conforme eu estou citando, que este homem, que surgiu sem ninguém saber a sua origem, ele também recebeu o dízimo de Abraão. Eu quero fazer aqui uma pergunta para vocês: a quem nós entregamos o dízimo? A quem nós entregamos o dízimo? A Deus. É Ele que nos dá esta ordem. E esse Melquisedeque aqui, figurativamente falando, numa linguagem figurativa, estava representando o próprio Deus. Deus disse em sua palavra: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Deus não tem começo nem tem fim, Ele é eterno. E esse Melquisedeque aqui, ele estava figurativamente falando, simbolizando a pessoa de Jesus. Quando a Bíblia diz que Abraão lhe deu dízimo, nós vemos aqui um vínculo, uma ligação de um homem como Abraão dirigindo-se a Melquisedeque, que no caso, simbolicamente falando, representava Deus. E este homem fez a entrega de tudo que Deus lhe havia dado. Nós devemos inclusive aprender aqui uma lição, que de tudo que nós recebemos, nós devemos devolver a Deus o que é de Deus. O dízimo é do Senhor. Inclusive Jesus fala em sua palavra, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor. Deus estabeleceu o dízimo para que fosse realizada a sua obra. Então, diz o texto que de tudo que Abraão tinha recebido, ele entregou o dízimo. Na carta aos Hebreus, no capítulo 7, versículo de 1 a 3, faz uma alusão a Gênesis capítulo 14, verso 18 a 20, que eu acabei de citar para vocês. Vamos ver aqui o que é que o escritor da carta aos Hebreus descreve acerca deste personagem Melquisedeque. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão,
quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz. Jesus é também tratado como príncipe da paz. Então vão vendo aí que há um elo, há uma ligação desde o Velho Testamento, já apontando para aquele que haveria de vir com essa missão, com esse ofício que era de ser sumo sacerdote. Ou seja, ele também é rei de paz, Melquisedeque, como Jesus é o rei de Salém, rei de paz, Melquisedeque, rei de Salém, de justiça, de paz. Ou seja, este personagem, sem pai, sem mãe, ninguém sabia a sua origem, nem começo nem fim, representava, no caso, o próprio Jesus, na condição de Deus. E diz o texto aqui que eu li para vocês, que ele foi declarado permanentemente sacerdote perpetuamente. Ora, aquilo que é perpétuo não vai, é sempre eternamente, não tem limitação. Esse personagem, portanto, sinalizava lá no Velho Testamento o que mais tarde no Novo Testamento ele é citado pelo escritor sagrado aos Hebreus, no capítulo que eu citei para vocês. Então esse é o primeiro personagem. Grava isso: Deus é quem escolhe, Deus é quem separa, Deus é quem chama, Deus é quem vocaciona. Esse personagem aqui era um personagem divino, certo? Simbolicamente falando, representando Deus. Ele recebeu o dízimo, e você, quando entrega o dízimo na casa do Senhor, não entrega para o pastor, nem é para A ou B ou C, você entrega para o Senhor, você devolve. O dízimo é do Senhor. E Abraão entregou o dízimo para Melquisedeque, e ele recebeu. Então, numa linguagem figurativa, ele estava ali representando o próprio Deus. Vamos agora ao segundo personagem como profeta, e o personagem que eu vou citar aqui é Samuel. Ele é um outro exemplo do ofício profético, o ofício de ser profeta. Desde o Velho Testamento também não era por escolha humana, não era alguém que tinha inclinação, não era alguém que dizia: eu acho que eu dou para ser profeta, eu vou aventurar ser profeta. Inclusive hoje há muita gente citando profetadas por aí a 3x4. Não estou falando que esse ministério profético aqui era um ofício no Velho Testamento. E diz a palavra que o Senhor ungiu e separou para exercer esse ofício como profeta, no caso Samuel. Assim sucedeu por causa da profanação dos filhos do sacerdote Eli. Vocês devem estar lembrados que o sacerdote Eli, que fora escolhido também por Deus, quando estava numa certa idade, os seus filhos se tornaram levianos, né? Quando o sumo sacerdote trazia a oferta para ser oferecida a Deus em sacrifício, a gordura era para ser queimada, e a fumaça da gordura que era queimada servia como holocausto para o Senhor. Mas os filhos do sacerdote ali iam lá, metiam o garfo para ficar com aquilo que era para ser oferecido ao Senhor. A gordura era queimada para ser oferecida como oblação, e isso soou mal aos olhos do Senhor. Diz o texto, eu vou ler para vocês, 1 Samuel capítulo 2, versos 12 a 17. Eram, pois, os filhos de Eli, filhos de Belial. Diga-se de passagem, filhos de Belial eram filhos depravados. Tanto filhas de Belial como filhos de Belial eram pessoas depravadas, pessoas que não tinham dignidade de serem respeitadas, porque eram pessoas indecentes. Então, veja bem, os filhos do sacerdote ali tratados como filhos de Belial, por causa dessa profanação. Vamos lá. Eram, pois, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Era pois muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor, porquanto Eli prevaricou, porque não chamou a atenção dos seus filhos, não os advertiu, não os exortou. Ele prevaricou, por isso o Senhor separou Samuel para exercer tal desígnio.
Isso está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 20. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 20. Então o povo reconheceu que o sacerdote ali estava deixando o seu ministério, já estava avançado em idade, os seus filhos faziam esse tipo de profanação na hora que ia ser oferecido o sacrifício para Deus. Eles metiam o garfo lá, comia aquilo que não pertencia, não cabia a eles. O que sobrava é que seria para o sacerdote, mas eles estavam procurando usufruir da primazia que era do Senhor. Então, no capítulo que eu estou lendo para vocês, mostra que o Senhor chamou, separou Samuel para ser profeta à casa de Israel, em decorrência do sacerdote Eli não ter ligado muito para o comportamento dos seus filhos. Então o povo reconheceu Samuel como vidente, como homem escolhido, ungido de Deus. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Nos versículos 4 e 5 nos diz que estes jovens, eles tiveram, portanto, um fim drástico, né? O Senhor pesou a mão sobre eles e eles morreram. Então, os anciãos, todos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Aqui eu quero já comentar que quando Samuel, depois de passado seu tempo de existência, já velho, já avançado em idade, os anciãos vieram para Samuel, que já estava avançado em idade, e disseram: nós queremos constituir um rei para que nos governe como as demais nações. Isso está lá no capítulo 8. Meus irmãos, quando se rejeita, quando se despreza um governo teocrático para um governo democrático, já está provando que o povo não quer nada com Deus, não quer aliança com Deus, não quer ter sobre si a direção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família ou sobre a nação. Então, quando Samuel já estava avançado em idade, seus filhos também não estavam, já estavam tendo um comportamento também estranho, que eu li para vocês. Então, os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel e lhe disseram: vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Eu estava outro dia, já faz uns 2 anos, eu estava vendo uma matéria jornalística que estava mostrando em Jerusalém, a Terra Santa. Isso faz uns 2 anos atrás. Estava vendo uma passeata do orgulho gay em Jerusalém, a Terra Santa. E eu estava pensando nesse texto que está lá em 1 Samuel capítulo 8, dizendo que os governantes, os homens que estavam na liderança, chegaram para Samuel e fizeram este pedido: nós queremos ser como as demais nações, queremos ter o mesmo comportamento que as outras nações têm, queremos viver como eles. E meus irmãos, isso é terrível,
isso é abominável aos olhos do Senhor. Isso que eu estou citando para vocês está no livro de 1 Samuel, capítulo 8. É bom que vocês escutem isso. E eu estou mostrando esse aspecto de ofício do sumo sacerdote no Velho Testamento, de profeta no caso Samuel, para mostrar que esses homens, embora tivessem sido escolhidos por Deus, separados por Deus, no caso aqui de Samuel, como o rei Davi também, eles falharam. Eles falharam. O pacto, o concerto e aliança que eles tinham feito com Deus caiu por terra, porque eles não levaram a sério esse trabalho, este ofício para o qual o Senhor os havia designado. Então vamos lá, o texto que eu quero citar para vocês está em 1 Samuel capítulo 8. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o seu direito. Vamos ficar devendo a conclusão desta palavra na próxima segunda-feira, lembrando que o nosso programa vai de segunda até às sextas-feiras. Mas quero lembrar a todos que não deixem de participar de um culto na igreja mais próxima da sua casa, no seu bairro, na sua cidade. Há um templo evangélico. Vá ouvir a palavra de Deus. Se você reside em Campina Grande e quer nos dar o privilégio de fazer-nos uma visita, a Igreja Evangélica Congregacional do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, ao lado do Monumento do Centenário. Tenho falado sempre isso porque muitas pessoas não sabem onde está a nossa igreja, onde ela está localizada, mas estamos, portanto, dando as informações para que você participe e compareça à nossa escola dominical, sempre aos domingos, às 9 horas, à noite, às 18 horas, culto divino. Às terças-feiras nós temos culto de oração para a família e às quintas-feiras temos estudo bíblico. Estamos estudando uma série Fiel Palavra. Portanto, compareça, prestigie a nossa igreja, o que muito nos honrará. Deus abençoe a todos. Deixamos um fortíssimo abraço virtual e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Quando aqui cheguei, alguém me tocou. Quando aqui cheguei, alguém me tocou. Quando aqui cheguei, alguém me tocou. Eu sei que foi o meu Senhor. Quando eu cantava, alguém me tocou. Quando eu cantava, alguém me tocou. Quando eu cantava, alguém me tocou. Eu sei que foi o meu Senhor. Quando eu orava, alguém me tocou.